Saudações a todos os nossos queridos acompanhantes aí do canal, né? Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito bom domingo. Vamos começar com a oração. Uma reverência. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da seite noite, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos. Fazer a meditação, acho que isso aqui é rapidinho. Neste momento, deixe o mundo dos 5 sentidos e entre no mundo absoluto de Deus. Aqui onde estou é o mundo luminoso de Deus, mundo da imagem verdadeira. Mundo luminoso de Deus é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus e é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. E é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. E é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, e é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, e é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo de harmonia absoluta e eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para meu interior. Flui, flui, flui. E pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. A infinita força vivificante de Deus flui para meu interior, flui, 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 flui. E pela luminosa força vivificante de Deus sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado. Muito obrigado. Por uns instantes vamos mentalizar todos que a segurança, né, os objetivos, sonhos, tudo sendo realizado, né? Muito obrigado. Vai desaparecendo as doenças, principalmente a eliminação de pandemia. Muito obrigado. Vai sendo tudo eliminado, tudo curado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui vive. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para meu interior, em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra, preenche o coração de todas as pessoas. Um espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra. Preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Vamos fazer então hoje, nesse belo domingo, a Sutra
para a cura espiritual, que é: continua a chuva de néctar da verdade. Primeiro, me até a leitura das revelação divina da confissão. Se acaso estáis enfermo, procurai o orientador de meu ensinamento, e a ele pedi que ore por vós, e dele aprendei a praticar a meditação Shinsoka. Sendo o orientador de meu ensinamento aquele que recebeu a minha palavra, as palavras dele, curar-vos-ão. Se após exame de consciência julgais ter algum pecado, confessai sem nada esconder a um orientador do meu ensinamento. Meu ensinamento prega a inexistência do pecado, mas é um erro pensar que é desnecessária a confissão, porque o pecado é ordinariamente inexistente. O pecado é ordinariamente treva e extingue quando exposto à luz. Porém, quando é mantido oculto, continua como treva e não se extingue. O preço do pecado é a morte. Quando se mantém escondido o pecado, impedindo que ele seja exposto à luz, consequência é a morte. Homens da face da terra, não deveis ocultar o pecado. Se escondeis o pecado é porque ainda tem desapego a ele. Se temeis a exposição do pecado é porque ainda estáis apegado a ele. Não deveis perder a humildade, por ouvir em meu ensinamento que ordinariamente o pecado é inexistente. Se conheceis a verdade de que o pecado é ordinariamente inexistente, por que ocultar o pecado temendo a sua exposição? Não deveis enganar a vós próprios, dizendo: sou inocente, porque o pecado inexiste originariamente. Enganardes a vós próprios é o primeiro dos pecados. Isto porque ocultai a vós mesmo e impedis a manifestação da vossa imagem original, que é perfeita. Porém, uma vez confessado o pecado, não deveis torturar a vossa mente, que é a extensão da mente de Deus, voltando a vos prender aquele pecado. O pecado desaparece simultaneamente à confissão. A treva não se extingue quando exposta à luz. Não desaparece o pecado daquele que não confessa arrependido. Assim como não desaparece a treva que não é exposta à luz. A confissão pode ser feita discretamente a um orientador religioso, pessoalmente ou por meio de carta. Entretanto, nenhum há eficácia em expor o pecado diante do público que refletidamente faz comentários maldosos. Que eficácia há em projetar escuridão sobre escuridão? O homem, no momento em que confessa sinceramente, purifica todo o seu ser e manifesta a perfeição do Filho de Deus que é. Após confessar com toda sinceridade, permanecei tranquilo. Sois verdadeiramente meus filhos? Sois verdadeiramente meus filhos. Sou um convosco. O Espírito Santo comunica-se convosco. Vossa alma é abençoada e obtendes a vida eterna. Se há entre vós algum enfermo, orai uns pelos outros. Quando orais uns pelos outros, desce sobre vós a minha força. A oração pela cura própria pode conter egoísmo. Orando uns pelos outros, brota em vós o sentimento de amor ao próximo e as vibrações espirituais de Deus atuam em vós. Visitai as pessoas enfermas. Orai por elas e realizai também a meditação Shinsoka. Ao orardes, lembrai-vos que a relutância em oferecer dinheiro e o desejo de receber dinheiro, ambos são vibrações mentais de ilusão que não sintonizam com as vibrações espirituais de Deus. Fiéis de toda a localidade, unidos, orai uns pelos outros. Membros da família, orai uns pelos outros. Lembrai-vos que, embora ocorra cura pela oração, isso não é devido à vossa força, é devido à força de Deus. Não vos esqueçais da fonte. Amai-vos aos outros, reverenciai-vos aos outros. Dedicai-vos uns aos outros e venerai a Deus.
sendo este mundo semelhante à tela cinematográfica onde se projeta o mesclado da luz e a ilusão, o único meio para eliminar logo. Então vamos dedicar essa sutra de cura espiritual a todas as pessoas necessitadas, né? Pessoa da família, pessoa que esteja necessitando no momento. Muito obrigado. Sutra sagrada, né? Cura espiritual. Sutra sagrada continua, chuva de néctar da verdade. Um dia o anjo retorna a Seixinui e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme. E a infelicidade e desgraça não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa. E a doença mostra-se resignada e desaparece retornando ao nada. Não se conta que, outrora, quando o bonzo Tekuan entrou na jaula do tigre e o encarou sem temor, este tornou-se manso como um bichano. Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus e, sem temor, encarares um tigre, ele mansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença e a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá, a infelicidade cessará. Não temos a doença, não temos a infelicidade, não havendo temor na mente, não haverá úlcera nem inflamação. Se destruírem todas as ilusões da mente, desaparecerão com o sonho todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou tuberculose, desinteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, filho de Deus onipotente, eliminar a tua ilusão mental. Quando eliminar a ilusão, desaparece o temor, consequentemente desaparecem tumores, ulcerações e inflamações, e recupera a saúde. Inflamações e ulcerações são meras manifestações de temor. Não havendo temor, mesmo que o corpo seja ferido, não ocorre inflamação. A parte lesada não ulcera, prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem organismos vivos. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de uma proveta, jamais originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas sem vidas constituem parte viva do corpo humano, é imprescindível que submetam a domínio da vida. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam, segundo as leis físico-químicas, quando subordinada à lei da vida, une-se e separa segundo uma outra lei. A vida se serve inclusive das leis da matéria, mas a sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida não sujeita a elas, ao contrário, transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismos vivos, as leis da matéria subordinam as leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitamina, a vida consegue por si mesma produzir vitamina, ou se aparecer lesões dos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novos tecidos pulmonar. Quando eras óvulo no ventre da tua mãe, não possuía pulmões, coração nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem é uma força real que dispute com a vida o trono da existência. Ela é sinônimo do nada. Ela é uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta sua própria força, por falta de conscientização. Quando a luz deixa de manifestar e de se impor, parece existir a treva.
Quando a vida deixa de se manifestar, de se impor, parece existir a doença. Quando a vida não passa de uma treva. A doença, trevas são originariamente falsas existências. Pondera sobre esses registros a morte de um condenado à pena capital, após sentenciarem morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos, fizeram gotas de água morna escorrerem sobre seu pescoço. Por causa do temor, o condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morreram em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais por hemorragia proveniente dos pulmões, do estômago ou do útero é maior do que o número de pessoas mortas em guerras. Não temos a hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural, restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supra o organismo em pouco tempo. Se não temer, o homem não morre de hemorragia. Também não temos a febre. Ela é simples reflexo da ira. Temor e impaciência. Se afastares da mente a ira, temor e a impaciência, recuperares a paz, a febre cederá naturalmente. O segredo para serenar a mente consiste em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradecer a todos os fatos, pessoas, coisas, sintomas, a paz voltará à tua mente. A mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus. Estando a mente pacífica, manifesta-se as vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila, conscientiza que saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Se a rocha, a estátua, não contrai gripe nem pneumonia, é porque são pura matéria. A coriza e a tosse que ocorrem após o contato com ar frio são alheias às leis físicas, segundo a qual congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente. Na simples matéria não aparece sintoma algum de doença. Sintoma nada mais são que projeções de temor obrigado na mente ilusão. Abandona, pois, o temor, louva o poder curativo da vida. Não existindo mente ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que expressão da mente ilusão. Embora se enche de pedregulhos, um estômago já desvinculado da mente que o regia, não sofre doença gástrica. Porém, colocando-se pedregulhos no estômago vivo, certamente ocorrerá violento distúrbio gastrointestinal. Distúrbio no organismo nada mais são que reflexo do temor, obrigado na mente iludida. Afasta o temor, então a tua doença começa a desaparecer. Não existindo temor, não existe inflamação, úlcera nem temor. Inflamações, úlcera, o temor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico no estômago inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no estômago vivo. Mesmo que o ácido provoque lesão no músculo, na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo. A terapêutica materialista vê apenas o efeito e só conhece e só combate esse efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente em ilusão.
Não se prenda à ilusão, afasta a ilusão, contempla a imagem verdadeira da tua vida, que é a própria vida de Deus. A circulação sanguínea também se altera segundo a mente. Não temos a taquicardia nem a bradicardia. Até o pudor faz o sangue subir à face. O susto acelera os batimentos cardíacos. Acalmando-se a mente, normaliza a pulsação. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio cura-se quando substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação cura-se quando substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Se sempre amares e agradeceres e com alegria dedicares a tarefa altruístas, doença alguma poderá te atingir. E se está doente, a cura será rápida. Toda doença é sombra da mente. Aquele que, almejando curar-se, permanecendo acamado, com a mente aflita, pensando a todo instante na sua doença, agrava ainda mais a doença. A doença concretiza. Imaginando-se a doença concretiza. Desejar a cura da doença, ficando deitado no leito, com o pensamento fixo na doença, é o mesmo que desejar o calor segurando gelo nas mãos. Principalmente se estás doente. Deve saltar da mente a doença e também amar e agradecer incondicionalmente. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os familiares, agradece a todas as coisas e a todos os fatos e a todas as pessoas. Agradece, sobretudo, a teus pais. Faze sempre algo em benefício do próximo. O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida. Alegra-te pelo agora do fato de estares vivo. Rejubila-te pelo agora que vives. Tua alegria curará a tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste a mente, o corpo enfraquecerá, a face empalidecerá. E se chegar outro telegrama dizendo que era falsa a notícia anterior, a tristeza desaparecerá, teu organismo normalizará e a cor voltará à tua face. Qualquer doença do corpo, sendo projeção da mente, é como palidez facial causada pelo telegrama falso. Compreendendo-se que a doença não é existência real, a mente recupera a paz, a doença desaparece. O anjo continua a pregar, porque Deus é bem, porque tudo é extensão de Deus, a harmonia está presente em todos os lugares. Embora a desarmonia pareça existir, ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixa a mente, ela se manifesta como projeção da mente. Temendo-se em contágio de uma doença, ela se manifestará como projeção do temor. Dizendo-se alguém sensível que é uma taturana em seu pescoço, surgirá irritação em sua pele, mesmo que não haja taturana alguma. Dizendo-se a ele que não há taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. A inflamação dos órgãos internos não difere da irritação causada pela taturana imaginária. Acreditando-se que há micróbios patogênicos em determinado órgão, ele surgirá inflamação, mesmo que não haja micróbio algum. Crendo-se que não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condição imprópria para a sobrevivência de micróbios patogênicos. Portanto, a um doente com moléstia de causa microbiana, deve-se dizer que nele não parasitam, não
micróbios. Se disseres ao enfermo que não existe micróbios, ele se tranquilizará pelo poder da palavra. A tranquilidade trará equilíbrio mental. O equilíbrio mental fará inflamação. E no corpo, sem inflamação, será difícil permanecerem micróbios patogênicos. Portanto, a um doente diz: tu és espíritos e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Espírito é Deus. E é impossível Deus adoecer. Espírito não é regido por leis da matéria. O trabalho excessivo causa estafa, o desgaste ou doença somente a quem se sujeita às leis da matéria. Tu que és espírito e não és regido por leis da matéria, se for por excesso de trabalho, fica esgotado ou cansado ou doente, isto nada mais é que concretização da tua crença de que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com o excesso de trabalho. Mudando a crença, desaparece a estafa. Aparece a imagem verdadeira da vida, que é saudável. Portanto, por natureza, a vida é dinâmica e não estática. Logo, o homem não se cansa, nem adoece quando está em atividade, segundo as leis da vida. A vida, quando mais trabalha, mais manifesta a saudável imagem verdadeira. O homem, sendo de natureza espiritual, é governado somente por leis do espírito. Entre as leis do espírito não há lei da fadiga, nem há lei da doença, mas unicamente leis da saúde. Portanto, seja qual for o sintoma que manifesta em seu corpo, afirma categoricamente que a doença inexiste, que ela não passa de projeções da mente. Por mais que a estafa e a doença se manifestem aos 5 sentidos, elas não são a imagem verdadeira da vida do homem. Diante da imagem verdadeira da vida, a doença nada mais é que um pesadelo momentâneo. Quem deseja curar e recuperar a saúde deve compreender que o homem é filho de Deus, que a doença inexiste. Curar a doença nada mais é que manifestar ao homem Deus, o ser originariamente perfeito, avança além da convicção homem filho de Deus e alcança a convicção homem-Deus. Para o homem-Deus não existe doença. No homem-Deus atua unicamente a lei de Deus, porque Deus é amor. A lei do castigo não pode te atingir, porque Deus é vida. A lei da morte não pode te atingir, porque Deus é sabedoria, porque a sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar. No homem-Deus não existe desarmonia de espécie alguma, não existe desarmonia, não existe doença. Tu que és homem-Deus, não temos a doença. A doença nada mais é que materialização do temor. Quando se desaparece o temor, desaparece também a doença. Soma de ilusão mental é essa doença? Não procures assim identificar a ilusão. Sendo a ilusão verdadeiramente inexistente, a sombra da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será essa doença? Não procures assim identificar tipo de pecado. Sendo o pecado originariamente inexistente, é também inexistente o tipo de pecado. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira da tua vida é Deus, é ser eterno, ser diamantino, ser indestrutível, ser búdico, originariamente harmônico e perfeito. Onde ilusão, onde pecado, onde impureza, graças compreendi muitas verdades. Quem assim diz, identificando o pecado, ilusões, afasta a iluminação espiritual ao invés de alcançá-la.
Isso é o mesmo que ater-se à treva, concentrando-se, esquecendo-se da luz, pecado, ilusão e doença. Não passa de sombras momentâneas, portanto nada. A lei da causalidade também não passa de simples ou sonho efêmero. O ser absolutamente imaculado, perfeito e harmônico, que transcende a causalidade, e que está acima de todos os sofrimentos kármicos. Eis a imagem verdadeira da vida. Não fique desnorteado ante o pecado, não fique desnorteado ante a ilusão, não fique desnorteado ante a doença. Salta para o céu, ultrapassando o limite das tuas possibilidades. Mais que isso, deves passear no céu. O homem-deus que passeia no céu é a imagem verdadeira da tua vida. Além da imagem verdadeira, não existe teu eu verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas sombra das ondas mentais. O homem verdadeiro é homem-deus, absolutamente puro, absolutamente perfeito. Conscientiza diretamente o homem-deus. Quando conscientizares o homem-deus, eliminando a ilusão do pecado, da doença e da morte, teu medo extinguirá, tua doença desaparecerá por completo. Prossegue ainda o anjo: o corpo carnal não é teu eu. Não preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor. Surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá, como reflexo do temor. Transporta a mente do corpo carnal para o seu ser superior. Esse ser superior é teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor, mesmo assim não consegues, abandona inclusive a tentativa de abandonar o temor e ser simplesmente o que és, a imagem verdadeira. A imagem verdadeira da tua vida, na imagem verdadeira da tua vida não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor que inexiste. Basta seres o que és na imagem verdadeira. Ainda que esteja temendo, o temor é inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando se entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirará de ti todos os temores. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te pode regir. Leis do pecado não te pode regir. Leis da ilusão não te pode regir. Sendo tu um ser indestrutível, nem o frio, nem o calor, nem o vírus poderão te prejudicar. Deixe de pensar aquela substância material me afetou. Deixe de pensar, estou pagando aquele pecado. Deixe de pensar, aquela ilusão é a causa desta doença. A doença inexiste originariamente. Logo, a causa da doença também é inexistente. Compreendendo-se que não existe doença, nem pecado, nem ilusão, nem morte, não existirá temor algum. O anjo prossegue explicando: ressentimento no lar, ciúme, ódio, desejo de vingança, rancor, todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde. Se tens um desses sentimentos, deves imediatamente eliminá-lo, mentalizando que no homem-deus não existe sentimento negativo. Quando se pensa que o sentimento negativo existe, torna-se difícil afastá-lo. Porém, como a imagem verdadeira do homem não existe sentimento negativo, é possível afastá-lo. Se preencheres a tua mente com amor, paz, sabedoria e harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma,
A doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente, ou então pela energia que a mente criou. Já que a ilusão da doença se deve à força da mente, é possível, com a força mental, interromper essa evolução e até exterminar a doença. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que a imagem verdadeira da tua vida, saudável, perfeito. Mantenha a mente em paz. Não permita que a tua mente inquiete com alterações do estado de doença. Sendo a doença inexistente, o estado de doença também é inexistente. Em vez de observar a tua doença, observa a tua mente. O que altera é a sua mente e não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não o estado de saúde em si que abala, mas a tua mente, acalmando a mente, a tua doença cederá. Né? Porém, é difícil acalmar a mente com a mente abalada. Assim como é difícil afastar a apreensão com a mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus, confiando em Deus que é perfeito amor. Chama por Ele. Deus te dará harmonia e paz. Entrega tua mente a Deus, chamando ao Deus Pai. Entrega totalmente a Ele. Deus é tudo. Logo, Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus. Porque Deus é o bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir a doença, que é imperfeição. Porque Deus é vida, não há como existir a morte, mal, doença e morte. Nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Considerar existente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá doença em parte alguma. O anjo prega ainda mais. Após ouvir dessa verdade, se ocorrer algum distúrbio em teu corpo, não deves temer. Quando um edifício se desmorona, produz-se um estrondo. O distúrbio no corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício da tua ilusão. Sendo baixo o edifício da tua ilusão, pequeno é o distúrbio. Sendo alto o edifício da tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, não temas o distúrbio. O que desmorona é a ilusão e não o teu eu, mesmo que a ilusão se desmorone. O eu verdadeiro não desmorona, mesmo que a ilusão sofra. Teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho de Deus, ser búltico, diamantino, ser indestrutível e inadoecível, e ser eternamente feliz. Não perca de vista o ser diamantino, indestrutível, eternamente feliz, caindo no sensacionalismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar dos seus leitos. Quando assim declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda. Quando assim declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda. Os cegos passam a ver, os paralíticos se levantam e todos, com grande alegria, de mãos dadas, dançam contemplando o sol. Não é sonho, é a imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto, louvando a Deus, fazem uma reverência e assim cantam. Deus é tudo. Deus é nosso Pai e nossa luz. E nos salvou a todos. Nesse momento, o sol,
que é Palácio Celestial de Deus, brilha intensamente a luz de Deus que espalha cintilante sobre a terra, como chuva de pétalas douradas, um arco-íris, 5 cores, cruza os céus, sustentando as nuvens e realiza o mundo da imagem verdadeira. Fim da Sutra Sagrada. Rogativa. Que as divinas bênçãos e vibrações desta sutra eliminem as ilusões e as doenças e o sofrimento de todos os seres vivos, concretizando o paraíso na Terra. A meditaçãozinha de encerramento diz assim, meditação para recuperar a saúde, diz assim: Deus, me perdoa e acolhe-me com seu imenso amor, já estamos todos curados. Deus me perdoa e acolhe com seu imenso amor, já estão todos curados. Deus me perdoa e acolhe-me com seu imenso amor, já estão todos curados. Está aí a leitura da Sutra Cura Espiritual, né? Continua a chuva de néctar da verdade. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.